Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Me chamo Joslaine, sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre uma estratégia aí que pode ser utilizada na alimentação do seu filho, que é o uso do amaranto, tá? O amaranto é um cereal que pode ser utilizado aí tanto no preparo de massas, utilizado como estratégia para aumentar as fibras dos alimentos, pode ser utilizado substituindo o arroz. Então a gente tem aí muitas coisas que podem ser feitas com o uso do amaranto. Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Bom, temos três formas aí que a gente pode conhecer o amaranto na nossa rotina. E eu vou colocar essas três formas aí para vocês, que elas podem ser utilizadas de diferentes maneiras no preparo do alimento aí para o seu filho, tá? Então, a primeira forma que a gente pode encontrar é a forma de farinha. E aí nós temos também a apresentação na forma de flocos e de grãos. Essas três formas podem ser utilizadas com muita facilidade aí na rotina, no seu dia a dia, e eu vou te explicar cada uma delas. Bom, a primeira, que é a farinha, nós podemos utilizar substituindo a farinha de trigo em todas as preparações aí que forem utilizadas em receitas diversas que utiliza farinha de trigo. A gente pode substituir pela farinha do amaranto. E para o diabético tem uma vantagem muito significativa. A primeira é o sabor, que ela tem um sabor neutro, então o seu filho não vai sentir a diferença da troca, né? Então isso é muito importante. E a segunda é a questão de que a velocidade com que a farinha de amaranto é absorvida pelo corpo humano é muito diferente da velocidade com que as farinhas refinadas são absorvidas, que um exemplo é a farinha de trigo, né? Então, ela tem uma velocidade mais lenta e isso pro diabético faz com que não aconteçam aqueles picos de hiperglicemia, né? A glicemia não tem aquele salto, não sobe tão rapidamente. Então, isso é muito importante para o indivíduo que tem diabetes. E como pode ser utilizada para o preparo de todos aí os alimentos que utilizam a farinha como base, ele vai auxiliar então nesse controle para que não aconteça esse pico aí de glicemia. Então o amaranto realmente tem essa função muito importante quando ele está na forma de farinha. E aí ele apresenta outras vantagens, né? Eu vou passar aqui para vocês não somente essa questão da substituição, mas também a composição do amaranto, que ela tem muitas vantagens aí na saúde do diabético e na saúde do indivíduo como um todo. E como eu falei para vocês, não altera o sabor, então é uma coisa importante, aí as crianças costumam ter uma aceitação muito significativa do amaranto por conta dessa característica, tá? Bom, entre as vantagens, a primeira delas é que se você tem alguma intolerância, alguma alergia, se você é celíaco, né, o amaranto não contém glúten, então ele apresenta essa característica importante, tá? Segunda característica importante, a gente falou dessa velocidade de absorção, então tem uma velocidade mais lenta e isso faz com que interfira na saciedade. Então a criança fica satisfeita por um período maior de tempo, né? Ela não vai sentir fome tão cedo após o consumo da farinha de amaranto. E aí nós temos também essa composição de nutrientes do amaranto que otimizam o crescimento e o desenvolvimento. Tem duas coisas que são muito importantes no amaranto, que são assim questões altamente consideráveis para crianças. Por quê? Estimula o desenvolvimento de tecidos, de musculatura. Então vai auxiliar no crescimento e no desenvolvimento da criança. Outra fonte é que dentre essas proteínas que compõem o amaranto, que sim, ele tem uma composição completa, tanto de vitaminas, de minerais, como também a fração de macronutrientes, né, as proteínas, os carboidratos.
E nessa fração proteica tem uma proteína específica que chama lisina. Essa proteína, esse aminoácido, faz com que seja absorvido de forma melhor e adequada o cálcio aí no seu filho. Então, quando eu falo de auxílio no desenvolvimento, eu falo não só no crescimento muscular, na estrutura, mas também na parte de estatura e absorção de cálcio. Então a gente está falando aqui de desenvolvimento ósseo. E isso é muito importante para a criança, né? Para o adulto também vai ter as vantagens. Quando a gente prepara uma refeição para a criança, como o hábito alimentar está inserido dentro da família, provavelmente toda a família também vai consumir esse alimento, não é mesmo? Então, os benefícios para o adulto, os benefícios para o idoso também estão associados. Na criança vai auxiliar no desenvolvimento, no crescimento, no idoso, no adulto, vai prevenir o desenvolvimento da osteoporose, por exemplo. Né? Então a gente consegue ter benefícios aí para toda a família. Então, essas características da farinha são características muito importantes. Né? Então, vai trabalhar na saciedade, vai auxiliar no crescimento, no desenvolvimento da estrutura óssea, né? Todas essas questões que são muito importantes aí para a criança. Então, a farinha ela entra com essas características, não somente no controle da glicemia, mas também no controle da saciedade, que acaba influenciando nessa questão do controle do peso também. Porque se a criança descobre todas essas sensações de saciedade, ela começa também a ter um controle maior do seu apetite, que isso influencia também no controle do peso. Então é muito importante, eu diria assim que é primordial, é algo que vai auxiliar muito nessa parte. Bom, e agora a gente vai para a segunda forma aí de apresentação do amaranto, que é a forma em grão, que vocês estão vendo aqui, né? A forma do grão, ela pode entrar também em diversas receitas aí no dia a dia. E a forma de preparo é muito semelhante à forma como a gente prepara o arroz, né? Então, a gente pode substituir o grão do amaranto no arroz. Como também eu posso colocar junto do preparo do arroz, né? Então, vou preparar um arroz integral, pode colocar ali junto do preparo. Ou vai preparar um arroz branco, né? Pode colocar também, após o arroz estar preparado, acrescenta aí um pouquinho do amaranto preparado. Exatamente da mesma forma como você faz o arroz. Vai fazer ali, vai refogar o alho, vai refogar a cebola num pouquinho de azeite. Você pode daí colocar o amaranto, refoga, acrescenta água e aguarda o cozimento. Tá? O cozimento não é muito demorado, mas ele exige um pouquinho mais de água do que no preparo do arroz comum. E o consumo é exatamente da mesma forma como a gente costuma consumir o arroz, né? Coloca ali arroz, o feijãozinho, a carne, a saladinha, o amaranto vai entrar substituindo essa porção do arroz. Tanto somente o amaranto, como o junto, né? Misturado ali com o arroz, não tem problema algum. Quais vão ser as vantagens dessa substituição? Nós vamos ter essa questão da quantidade de fibras e da saciedade. Assim como na farinha, o grão ele também tem esse efeito. E o melhor aqui é que esse efeito ele fica otimizado porque a gente consegue ter aí a integridade do grão. Então, no momento da digestão, como esse grão tá íntegro ainda, né? Ele só está cozido, mas ele tá inteiro, ele tá íntegro, a digestão acaba demorando um pouquinho mais. Então, a saciedade fica prolongada e a velocidade com que esse grão chega aí na corrente sanguínea na forma de glicose vai ser mais lenta. Então, a gente tem essa vantagem aí no amaranto na forma de grão. E isso pode ser utilizado em diversas receitas.
formas, tá? Eu coloquei aqui primeiro a forma substituindo o arroz. Mas, por exemplo, você pode cozinhar o amaranto e colocar numa salada. Tem uma salada bem famosa, deixa eu lembrar o nome dela aqui agora, tabule. Não sei se vocês já fizeram ou lembram do tabule. O tabule usa o trigo de quibe, né, para fazer ali misturado o tomate, a cebola, o pepino, né? Você pode substituir pelo amaranto. Então cozinha o amaranto e utiliza na salada, né, na mesma estratégia que se usa no tabule, tá? Então isso vai auxiliar. E todas as vantagens que eu pontuei da farinha, você vai ter também aqui com o grão do amaranto. E pode ser utilizado de diversas formas. Inclusive pode substituir, pode misturar a uma carne crua para fazer um rocambole de carne moída, para fazer tipo quibe assado também pode fazer. Pode acrescentar em diversas preparações cozidas, molhos, né? Arroz de forno, pode incluir substituindo o arroz ou acrescentando uma porção aí, não substituindo o total. Então assim, mamães, podem utilizar a criatividade para utilizar o grão do amaranto e todas as vantagens vão estar inseridas aí também no grão do amaranto, certo? Então a gente tem aí realmente muita vantagem que pode colocar no dia a dia do seu pequeno. E o sabor, ele é um sabor muito agradável, é um sabor neutro, muito parecido com o que a gente encontra no arroz, né? Esse sabor neutro que pode aí estar fazendo a diferença no controle, no cuidado, no dia a dia do seu filho, tá? E aí nós temos agora a terceira forma, né? Que é a forma de flocos que vocês estão vendo aqui. O flocos também ele é maravilhoso, porque ele não precisa entrar necessariamente num preparo que vai ser cozido, né? Ou como falei da farinha, que vai entrar aí numa receita mais elaborada. O amaranto ele pode entrar como se fosse uma farinha em cima da comida, em cima das frutas, né? Serviu o pratinho da criança, pode acrescentar colocando ali. Normalmente a gente recomenda uma colher de sobremesa, né? Num prato de criança ali depois de servido. E pode também ser acrescentado em preparações, por exemplo, vamos pensar numa mousse, né? Uma mousse comum, uma mousse de maracujá. Vamos pegar uma receitinha básica de mousse de maracujá. É uma medida de creme de leite, uma medida do leite condensado e uma medida do suco da fruta, né? Então a gente tem aí uma sobremesa simples que muitas crianças gostam, que é a mousse de maracujá. Eu acrescento uma medida de amaranto em flocos. Então você coloca leite condensado, creme de leite, suco da fruta, amaranto em flocos. E você acrescenta a essa preparação, a essa sobremesa, fibras que ela não tinha, né? Então você está acrescentando, você está colocando proteína e você está colocando todas as vantagens de saciedade e de nutrientes que o amaranto apresenta. Então o flocos ele tem essa vantagem, ele tem essa característica que você pode estar utilizando aí nas preparações, naquilo que seu filho gosta, né? E não muda muito a textura. Ele tem sim, ele fica com uma característica mais crocante, se percebe que tem algo diferente ali, mas o sabor fica muito parecido com o sabor natural. Eu diria que nem altera, tá? Eu já fiz, eu já testei essa preparação, não altera o sabor, ele vai sim mudar um pouquinho da textura da mousse, mas não é nada que mude completamente como fica, tá? E pode ser utilizado, por exemplo, na receita, em receitas cozidas, não tem problema, vai fazer um brigadeirão, né? O brigadeirão vai ali ao forno, pode utilizar. Ah, vai fazer um pudim de leite, pode utilizar também. E uma receita que fica maravilhosa com o uso do amaranto em flocos é o preparo de pães,
tá? Você pode fazer o pãozinho de leite, você pode fazer o pão caseiro, acrescentando o amaranto à receita. Exatamente da mesma forma como você tem a tua receitinha aí, que você tem aí em casa. Você pode colocar o amaranto na farinha comum, o flocos, tá? Pode utilizar ele na farinha comum para fazer o crescimento, a fermentação do seu pão da forma como você está acostumada. E aí você acrescenta, para cada quilo de farinha, você pode colocar uma xícara de amaranto. E você vai estar incluindo aí todas as vantagens do amaranto na sua receita, na sua preparação, na forma como você está acostumado. E aí, ainda, né, é como se você transformasse o pão em um pão integral. E a coloração do amaranto, flocos, ele é uma coloração muito parecida com a coloração da farinha de trigo. Então a criançada não percebe que é um pão diferente, né? Tem muitas crianças que avaliam a cor, já estão tão enjoadas de um pão integral que eles avaliam a cor. Olha que o pão mais escurinho não quer, né? Acaba recusando. Ser mamãe aí sabe disso. E no amaranto pode olhar ali, ó, a coloração da farinha é clarinha, né? Então, quando você prepara um pão, quando você prepara um bolo, quando você acrescenta aí numa receita de pãozinho de leite, você não vai ter a alteração da cor desse pão. E a casquinha, gente, do pão fica uma casquinha crocante, fica uma casquinha diferente, saborosa, porque ele vai ter a estrutura fibrosa do amaranto em flocos aparecendo nessa casquinha depois que assa. Então ele fica muito saboroso. Então é uma estratégia importantíssima que você vai utilizar e que vai ter aí todas essas vantagens do uso de fibra. E quando eu falo todas as vantagens do uso de fibra, a gente não está falando só da saciedade e do controle da glicemia, né? O uso da fibra, ele vai ter as vantagens, por exemplo, no controle do colesterol, vai ter vantagens também no funcionamento adequado do intestino, né? Essa parte do trânsito intestinal, para a criança não ficar com o intestino preso, e isso acaba se estendendo para toda a família, né? Porque se eu preparo algo para o meu filho, toda a família acaba consumindo, não é assim? Né? Então, as vantagens aí da fibra, do uso da fibra, e o amaranto é um alimento que é rico em fibra, também se estende para toda a família. Então você acaba conseguindo ter um controle maior da frequência intestinal da família toda, você acaba controlando colesterol, né? Então existe esse benefício também, porque acaba reduzindo o colesterol ruim da família toda. Né? Acaba estimulando essa questão do cálcio, prevenindo a osteoporose dos mais velhos e auxiliando no desenvolvimento e crescimento do seu pequeno. Então, assim, as vantagens, elas são inúmeras ao uso do amaranto. E ele é, aí a gente chama de pseudo cereal, né? Pode ser utilizado no seu dia a dia, na sua rotina, e o custo também não é um custo tão elevado, né, que não possa ser colocado aí na rotina frequente da família e que possa auxiliar em todas essas características, em todas essas vantagens. Eu queria muito falar sobre o amaranto, exatamente por ser um pseudo-cereal que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas que ele já está disponível e foi disseminado aí na nossa região já há alguns anos, mas as pessoas ainda não conhecem as formas que ele pode ser utilizado. Então eu queria muito colocar aqui para você, mãe, porque ele pode sim ser uma estratégia muito importante na rotina aí do seu filho e você pode inserir aí na alimentação dele de forma fácil. Onde que a gente encontra o amaranto, né? A gente encontra o amaranto aí nas redes de supermercado, naquela seção ali onde tem os alimentos integrais, os alimentos lights. Normalmente o mercado acaba colocando nessa seção aí, né, das redes. E também vocês vão encontrar nessas lojinhas de produtos naturais, tá? Então, essas lojinhas que vendem produtos a granel, né? Que tem lá aveia, que tem cereal
integral. A gente já falou muito da linhaça, da chia, né, do psyllium. Nessas mesmas lojinhas vocês vão encontrar o amaranto. Tanto o amaranto em grão, como o amaranto em flocos, como o amaranto em farinha, na forma de farinha. Essas três formas são encontradas aí nessas lojinhas de produto natural e podem começar a fazer parte aí da sua vida, tá? Da sua rotina, substituindo, né, ingredientes nas preparações, acrescentando na forma estratégia como eu passei para vocês. Então, todas as três formas são muito importantes e podem ser incluídas aí de diferentes formas no seu dia a dia e pode te auxiliar, pode ter aí uma ação importante e mais uma forma aí de absorver nutrientes de uma questão diferente, certo? Bom, então eu quero colocar aqui para vocês esses três tipos, né, de absorver como sendo mais uma estratégia ou para substituir ou para incluir. Então, o que eu acho muito importante a gente colocar? Que toda estratégia, ela entra dentro de uma alimentação equilibrada, tá? Então, primeiro, o que a gente tem que lembrar? Que tem que existir um equilíbrio. Nenhum alimento, nada, absolutamente nenhum, pode ser o alimento mais saudável desse mundo, ele traz os seus benefícios quando consumido de forma isolada, né? Ou numa quantidade que foge do equilíbrio. Então a gente precisa lembrar muito disso. O que é o equilíbrio na alimentação, na rotina do seu filho, né? O equilíbrio vão ser refeições variadas, várias vezes ao dia, em quantidades equilibradas. Então, o amaranto ele vai entrar na sua rotina de uma forma equilibrada. Ele não vai fazer um milagre sozinho. Quando eu tenho muito receio de falar de um alimento específico para vocês e algumas pessoas acabarem compreendendo como sendo, se eu consumir isso na minha vida, então eu vou resolver o meu diabetes, eu vou resolver o meu funcionamento intestinal. E não é isso. Precisa existir um equilíbrio, né? Então a gente precisa ter essa atenção de equilíbrio sempre. Então vamos pensar aqui, ó. Eu preciso acordar, eu tenho que ter a minha rotina de horários de refeição, eu preciso incluir essas estratégias nos meus horários de refeição. Então, lá no café da manhã eu posso ter um pãozinho que foi feito com amaranto. No meu lanchinho da manhã, que tá lá a frutinha picada, eu posso colocar um pouquinho de amaranto sobre essa frutinha. No horário do almoço, eu posso substituir o arroz pelo amaranto. Na parte da tarde, pode acontecer de ter uma preparação, uma sobremesa diferente, em que eu acrescentei o amaranto, né? Então, eu estou equilibrando durante o dia, né? E entra aí todas as orientações para um equilíbrio na alimentação. Por exemplo, não esquecer de tomar água. Diabéticos, fiquem atentos, a água é muito importante. Quando a gente consome fibra, se torna mais importante ainda, né? Se eu consumo fibra e não tomo água na quantidade adequada, o que pode acontecer? Pode acontecer até de prender o intestino ao invés de soltar. Então fiquem atentos a isso. Distribuir de forma equilibrada na rotina, né? Isso vai ser importante. Aí sim a gente vai conseguir ter os benefícios de uma estratégia nutricional dentro do dia a dia, porque é isso que chama incluir um nutriente diferente, né? É uma estratégia nutricional. Então eu estou me beneficiando de um alimento que antes eu não tinha o costume de ter na minha rotina, né? Para que eu consiga ter esses benefícios, esses resultados importantes no dia a dia. Então incluir, colocar dentro do seu dia a dia não só uma estratégia diferente, mas que o equilíbrio do seu dia também seja respeitado. Então, isso é importante para que a gente consiga ter realmente o benefício aí para a família, né? O benefício para o seu filho do uso de um determinado ingrediente, de um determinado alimento. Então, sempre a gente precisa pensar no equilíbrio, né? Tanto que vocês vão escutar, né, na maior parte das propagandas, quando a gente vê ali
uma propaganda de uma vitamina, de um alimento específico, as pessoas sempre colocam, né? Este alimento precisa ser consumido dentro de uma dieta equilibrada, com o consumo de líquidos adequado e a prática de atividade física. Não é assim que a gente vê? Né? A gente sempre vê isso. Por quê, gente? Porque não existe alimento milagroso. Não existe um alimento que sozinho vai ter a capacidade de equilibrar a sua diabetes, de equilibrar o seu diabetes, de equilibrar a sua glicemia, de controlar o seu peso. Isso não existe. É um equilíbrio no dia. Então, estou colocando aqui para vocês mais uma estratégia, mais um ingrediente, mais um alimento que pode ser utilizado na sua rotina dentro de um equilíbrio alimentar, sem a espera, sem a ilusão de um milagre na sua vida. Então isso a gente tem que ter muita consciência. Mamães, papais, vovós, tenham muita atenção nisso, para vocês não caírem nesse erro, né? Existe muita gente que acaba endeusando, eu uso essa palavra, determinados alimentos, e isso acaba comprometendo até a saúde, não ajuda, né? A gente tem que ter muita atenção aí, tá? E não restringir. Esta é mais uma variedade que vai entrar na sua rotina. Ela não deve estar ali todos os dias, somente ela. São várias as estratégias que a gente pode utilizar. Eu posso até colocar aqui o link de outros alimentos diferentes que eu já conversei, para que vocês possam ver depois, né? A gente já falou sobre o germe de trigo, que é um poderoso alimento que pode ajudar. A gente já conversou no psyllium, sobre o psyllium, né? E é um outro nutriente, um outro alimento poderoso que pode te auxiliar, que você pode incluir na sua estratégia, né? São vários os alimentos e eu vou sempre trazer algum aqui para vocês, para a gente esmiuçar e colocar aí da forma como você pode incluir no seu dia a dia de equilíbrio, né? O equilíbrio sempre precisa estar presente, a gente sempre precisa colocar essa questão no dia a dia de vocês. Por quê? Porque uma alimentação equilibrada é o que vai prevenir qualquer oscilação, qualquer agravo da doença aí do seu filho, ou é o que vai prevenir o aparecimento de outros tipos de doenças, né? O desequilíbrio é que traz esse aparecimento. Então, a prevenção, ela sempre deve ser algo otimizado, né? Esse equilíbrio, esse controle, esse cuidado, ele precisa ter isso em mente. Então, a gente precisa pensar muito nisso para que a gente tenha esse controle. E quando a gente fala do amaranto, eu não posso deixar de falar para vocês que ele também fortalece o sistema imunológico. Então, para fechar a nossa conversa aqui, eu quero colocar isso para vocês. Ele não tem somente nutrientes que são responsáveis pela saciedade, pelo controle do diabetes, pelo controle do colesterol. Ele também tem muitas vitaminas e minerais que auxiliam na imunidade. Então, a gente não pode esquecer de falar sobre isso, né? Que são alguns nutrientes antioxidantes que a gente chama. Então, ele tem vitamina A, ele tem vitamina C, ele tem vitamina E. Então, é importante a gente pensar assim, bom, se tem vitamina A, se tem vitamina E, é importante que no preparo eu utilize uma fonte de gordura. Então, por isso, refogar ali da mesma forma como a gente faz para preparar o arroz, né? Que a gente utiliza ali um pouquinho da gordura, coloca alho, coloca cebola e aí a gente tem esse efeito. Por quê? Vitamina A, vitamina E precisa de gordura para ser absorvido. Lembra que são lipossolúveis? Então, isso é importante a gente saber. E por que utilizar o flocos acrescentando em preparações que não vão ser cozidas, né? Porque é uma preparação que quando cozida eu perco a vitamina C. Então, se eu utilizar o flocos cru, eu vou ter a vantagem da vitamina C ali, que não vai se perder depois de um cozimento. Então, por isso a variedade na forma de utilizar. E quando a gente fala de
fortalecer o sistema imunológico, a gente está falando de vitaminas, de minerais que também estão presentes aqui. Então fiquem ligados, fiquem atentos, observem formas variadas de consumir para que a gente possa utilizar de todas as vantagens dessa estratégia de incluir o amaranto na sua vida. Então é muito importante que você pense sobre isso. A mensagem que eu queria deixar para você é essa: equilíbrio na sua vida, aproveite os alimentos que podem ser utilizados como estratégia no seu dia a dia. Já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você conseguir receber aí novos avisos de vídeos novos, sempre com conteúdos para te auxiliar no dia a dia aí da tua família, do teu filho, do teu diabetes. Certo, pessoal? Até breve e tchau, tchau!